Isso aqui é um ponto que eu acho que é importante para o jogo de amanhã pelo seguinte. A gente está vendo o City aqui num 3-2-5, que é como ataca. Mas aqui, com o Haaland, isso vem acontecendo aqui, tá? O que acontece? Tem até, se você procurar no YouTube, você vai ver vídeos da movimentação do City antes do Haaland e depois do Haaland. Então, o que acontecia? O Guardiola faz a saída com três zagueiros e puxa o Stones, quando o Stones é lateral direito, aqui na linha do meio. Contra o Urawa, o Stones jogou com o Walker, então ele voltava como zagueiro central. Quando defende com 4. Quando sobe para o meio. Com o Rubem Dias, ele volta como lateral direito e sobe como volante. Tá. Sem um centroavante, sem o Haaland, você tinha um falso 9, que voltava aqui. Então, isso reforçava o trabalho de posse de bola do Manchester City, porque na prática você tinha um zagueiro que vira médio, um médio que é o Rodri, os dois meias que podem ser Bernardo e Kovacic, e um centroavante falso, que vinha aqui. Então, o controle do jogo ficava em cima desses 5 homens aqui. Veja que não é o meio campo, mas você compunha com o falso centroavante e tinha 5 homens no trabalho de meio, de posse de bola. E agressividade com os dois lados, para a bola chegar pelos lados, no espaço vazio, com os meias fazendo a entrelinha atrás dos volantes na frente dos zagueiros. Quando o Haaland passou a jogar, por incrível que pareça, há depoimentos de a dificuldade que o Guardiola teve para refazer o meio, porque o Haaland vinha aqui, da profundidade. Então, você passava a ter um meio menos controlador com o Stones, o Rodri, o De Bruyne e o Bernardo. Então, passavam a ser 4 em vez de 5. E o time se adaptou com dificuldade, mas foi campeão da Champions League jogando assim. Então, você faz 3-2, 4-1, praticamente. E a profundidade vem nas entrelinhas, aproximação com os pontas e o Haaland na frente. O time se adaptou a jogar com o Haaland. Foi difícil, mas se adaptou muito. Foi difícil deixar claro. O Haaland agrega muita coisa para o Manchester City. Muito gol, muito talento, muita solução de jogadas. Mas a mudança do jogo aconteceu. Amanhã, provavelmente vai ser o Julian Álvares, que vai fazer o papel de dublê do Haaland, mas que pode voltar um pouquinho, não como o Bernardo. Contra o Urawa, o Bernardo começou como centroavante falso e depois ele inverteu com o Foden. O Foden veio jogar de centroavante. Amanhã deve ser o Julian Álvares. O Julian Álvares pode vir compor um pouco, mas não vai compor igual o Bernardo. Então vai ficar um espaço maior aqui, que é um espaço por onde André e Martinelli podem tentar fazer a bola sair. Mas o jogo para o Fluminense, na minha opinião, vai ser aqui. No setor do Gvardiol, rapidez para o lado do campo, no setor que eu acho que vai jogar o Gvardiol, mas que pode ser o aqui. Aspectos do xadrez tático que este Guardiola versus Fernandinho nos apresenta, e amanhã teremos um meme agora na vida real. Você que achou que esse dia nunca aconteceria, ele acontecerá, 22 de dezembro de 2023. Já a gente vai ter um convidado para conversar com a gente aqui sobre essa situação da Superliga, que voltou a ser tema hoje, depois de uma nova decisão do Tribunal da União Europeia, sobre a FIFA e a UEFA não poderem proibir projetos e elaboração de discussão de ideias a respeito desse tema. Antes, apenas para a gente fechar o tema Fluminense e Manchester City, Fernandinho principalmente, Rodrigo Matos, o Renato Gaúcho participou de um podcast e deu uma declaração sobre ser totalmente contrário ao estilo Fernando Diniz. Vou abrir aspas aqui para Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, participou do podcast Joga com a 10 e disse o seguinte: cada treinador tem a sua cabeça, seus pensamentos, suas ideias. Ele tem um estilo de jogo que é bonito. Em primeiro lugar, você tem que ter os jogadores para fazer isso. Ele tem o estilo dele, que é dele, e não adianta que ninguém vai tirar isso. E é uma qualidade. Ele tem um estilo que é bonito, mais arriscado. Eu já não tenho. E continua. Eu sou totalmente contra o estilo de jogo dele, porque é uma roleta russa. Saiu jogando bonito, todo mundo aplaude. Errou, é gol. Então esse risco eu não corro. Jamais vou correr.
Queria te ouvir sobre essa declaração e sobre o fato dele comentar o estilo de um outro treinador também. Talvez não seja tão comum a gente ver técnico falando de um colega de profissão de forma tão aberta assim. Eu não vejo nenhum problema dele comentar o estilo de outro treinador. Agora, o Diniz se arrisca, eu concordo com ele, que ele se arrisca de fato e tem um estilo muito peculiar. O Campeonato Brasileiro acabou com a seguinte tabela de gols sofridos. Grêmio, 56. Fluminense, 51. Quem se arrisca mais? A defesa do Grêmio era uma peneira no Campeonato Brasileiro. Como que o Renato pode falar de que o Fluminense corre risco se o Grêmio também corre? Se fosse humano dando essa declaração, eu compreenderia, mas o Renato, a defesa do Grêmio foi exposta ao Campeonato Brasileiro inteiro. Inclusive, a característica do Grêmio era um time que jogava bola, muito bom jogando bola, mas que tinha uma defesa frágil. Eu não compreendo o estilo do Grêmio casado com isso, porque, por exemplo, só pelo brasileiro aí, considerando inclusive que o Grêmio acabou na frente do Fluminense, o Grêmio tomou mais gol do que o Fluminense. Então, quem que fica mais disposto? Assim, entendeu? O estilo do Grêmio também é um estilo vistoso, foi nesse último campeonato, de toque de bola e tal. Não necessariamente com a saída de bola do jeito que é do Fluminense, não é a mesma coisa, mas também é um estilo vistoso. Então, para mim, é surpreendente que seja o Renato que faz essa crítica ao Fernando Diniz. Eu acharia mais, digamos assim, encaixaria mais no personagem. Coerente. Se por acaso o Mano fizesse uma crítica parecida, o Carille, enfim, só por conta do estilo mesmo. Mas o Renato, ele tomou mais gol do que o Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro. Como é que ele pode falar que o time do Fluminense se arrisca mais do que o Grêmio, por exemplo? E PVC, aí entrando na parte do conteúdo também do que ele diz, não é exatamente uma novidade do Fernando Diniz agora no Fluminense com esses jogadores que ele está fazendo isso. Ele faz isso desde o Audax, que foi vice-campeão paulista em 2016. Então ele já não tinha jogadores dos mais qualificados e já propunha esse estilo de jogo. Mas assim, eu acho que o debate é muito bom quando se abre, mas que o Renato não ia gostar se alguém dissesse para ele, por exemplo, é completamente antiquada essa marcação com perseguição individual que o Renato faz. Então, é claro que é muito bom a gente debater, e eu tenho insistido na tese de que a gente precisa que os técnicos escrevam, tenha mais literatura sobre como se treina, como se faz, como se pratica. Tem os livros do Vanderlei Luxemburgo de 2003 e 2004, tem o livro do Abel Ferreira, mas a gente tem pouca literatura deste tipo. Agora, se o Renato ouvisse, esse jogo que o Renato faz de marcação de perseguição individual é completamente antiquado, ele também não ia curtir. Então, acho que passou um pouco do ponto. Você debater coisas é bom. Do tipo, olha, o Diniz tem um tipo de jogo que, cara, eu não gosto para o meu time. Eu não consigo jogar do jeito que o Diniz faz. Isso na Itália teve muito na época do Arrigo Sacchi, né? Porque o Arrigo Sacchi era um renovador do futebol italiano que marcava por zona, e os técnicos italianos achavam um horror marcar por zona naquela época, do final dos anos 80. E no fundo, o que aconteceu foi que todo mundo se rendeu porque o Arrigo Sacchi foi o técnico mais vencedor do período dele. No fundo, o Diniz tem mais é que comemorar e não se chatear. Mas acho que o Renato passou um pouco da linha. Comemorar o Diniz, por quê? Porque ele é o assunto. O Diniz é a pauta. E já há algum tempo tem sido, né? Impressionante como... A gente já falou isso aqui outras vezes no dia primeiro. É difícil alguém despertar reações tão extremas como é o caso do Fernando Diniz. 880, não tem muito equilíbrio por parte da opinião pública. O Renato gosta de estar na pauta também, né? Vamos combinar, né? Então, ele estava ali, enfim, também o entrevistador provavelmente perguntou, e aí ele foi sincero. Melhor que ele seja sincero e responda o que ele pensa do que ele fizesse uma declaração de relações públicas e fingisse que não fizesse nenhuma crítica. Nesse ponto, concordo plenamente com o PVC. É bom que tenha o debate. Nem vi esse desrespeito todo, não. Eu só acho que é contraditório com o próprio estilo do Grêmio, né? É isso mesmo, você tem razão. Você tem toda a razão. E o Renato é carinhoso com o Diniz. O Renato gosta do Diniz. Acho que ele não fez de sacanagem
E o debate é Não, bom. tem uma foto dele se abraçando aqui. Mas, assim, eu acho que passa um pouco do ponto que se você perguntar, se fizer essa mesma observação sobre o Renato, dá para falar a mesma coisa sem dizer ele se arrisca demais. Né? Cara, eu não gosto disso. Isso que ele faz, que ele consegue fazer, eu não gosto pro meu time. Tipo, aplaudo porque eu talvez não fosse capaz, enfim. Talvez tem várias formas de você dizer. Não tenho toda essa coragem. Pode ser. E realmente eu ouvi de outros dirigentes e jogadores, por exemplo, o Lugano é um cara muito crítico, extremamente crítico ao estilo do Diniz, e era crítico já quando era dirigente do São Paulo com o Diniz, inclusive foi motivo de choque entre os dois, bateram de frente, discutiram na época que os dois trabalharam juntos no São Paulo. São opiniões a respeito. Deixa o zagueiro exposto, né? O Lugano deve estar imaginando ele naquela posição ali, tendo que cobrir ali, como o Felipe Melo, por exemplo, teve uma boa atuação na semifinal, de fato, concordo com tudo que ele falou, que a linha de defesa foi bem, mas o sistema defensivo do time inteiro não foi tão bem. Mas é isso, o Lugano ia ter que ficar correndo atrás dos atacantes lá, não é o que ele queria, né? E qualidade técnica, convenhamos, não é a das maiores virtudes do ex-jogador zagueiro uruguaio Lugano. Muito raçudo, muito fisicamente fortíssimo, mas tecnicamente não era a grande qualidade dele. Lugano, que é ídolo do São Paulo, da época do início dos anos 2000. Teremos agora na sequência convidado importante para conversar com a gente sobre essa Superliga, mas antes vou liberar você, Rodrigo Matos, neste quinto 21 de dezembro, ainda não é o sextou, quase Natal. Obrigado, viu? Valeu, PVC, ótimo debate, valeu. Razão. Voltamos aí. Bem bom o programa. Boa tarde. Acalorado o programa de hoje. Boa tarde, Rodrigo assim Matos. Que é bom, exatamente. Só faltou o Renato e o Diniz aqui para discutir. Nossa senhora, aí o bicho ia pegar de vez. Valeu, Rodrigo. Boa tarde ao Rodrigo Matos, colunista do All Sport. Falei sobre o nosso convidado e já trago ele agora, já agradecendo também pela paciência de nos esperar aqui para conversar conosco ao vivo no de primeiro, João Paulo de Carlo, advogado da CBF, colunista do blog Lei em Campo, do nosso parceiro Andrei Kampf. Boa tarde, João Paulo, seja bem-vindo ao de primeira. O tema quase que único nas tribunas de imprensa internacionais, principalmente europeias, é a Superliga, depois da decisão de hoje, dizendo que a FIFA e a UEFA não podem proibir projetos que sejam concorrentes ou alternativas ao atual modelo do futebol. Muito boa tarde. Como é que você vê essa questão e o que você pode nos informar a respeito disso? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, PVC. É um prazer estar participando aqui do programa. Eu acompanho o programa aqui quase que diariamente. E todos nós fomos surpreendidos pela notícia que chegou hoje de manhã. Sem dúvida nenhuma, uma notícia impactante, não só para o futebol, como no esporte, de uma maneira geral. Já tinham ocorrido outras decisões muito importantes no Tribunal de Justiça da União Europeia sobre o tema, de criação de novas competições fora do sistema piramidal aí do esporte. Podemos ser a própria Euroliga, né, no caso do basquete, o assunto também em relação à Federação de Patinação. Então, restava aquela dúvida sobre como o mundo reagiria no esporte que movimenta, né, a maior quantia de dinheiro, emprega o maior número de pessoas ao redor do mundo, sem dúvida nenhuma, o esporte mais assistido. E qual seria o impacto e se a mesma decisão para outros esportes seria utilizada e aplicável no futebol. Bom, o Tribunal de Justiça da União Europeia, numa decisão, não podemos dizer surpreendente, mas é uma decisão impactante, sem dúvida nenhuma, porque ele reconheceu, acima de tudo, não só especificamente no caso da Superliga, como a legalidade de se poder planejar alguma competição ou torneio fora do sistema piramidal do esporte. Pois na decisão dele, ele fala que as regras, o regramento, né, os regulamentos da FIFA e da UEFA, o sistema de controle, as sanções e tudo aquilo inerente, né, ao caso da Superliga, que ele foi provocado, evidentemente, pelo Tribunal de Madrid, todos esses temas, à luz, né, do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que eles acabavam violando a livre circulação de pessoas
e de capital, violavam as leis de concorrência e violavam, né, a liberdade de prestação dos serviços. Então, sem dúvida nenhuma, ainda havia, né, alguma dúvida sobre o modelo da Superliga. Eu vi que umas notícias recentes do novo formato da competição, com 64 clubes, com acesso, com descenso, né, também para o futebol feminino. Então, houve a remodelação do modelo e agora é esperar as consequências disso para os próximos anos, né, sem dúvida nenhuma. Mas fica aqui, muito importante ressaltar que a decisão do Tribunal de Justiça Europeia ele não autoriza a criação da Superliga, ele apenas avalia, né, proibido proibir, né? No que diz respeito a um impedimento à criação de novas competições. Agora, se o regulamento de uma futura Superliga ou de uma outra competição possa se criar algo que conflite com a legislação europeia no âmbito da concorrência ou das outras questões em análise, o tribunal também poderá ser provocado no futuro, né, para se pronunciar sobre o tema.